Salve, salve rapaziada, Guilherme Viana no canal do YouTube da Stocks Sports para trazer mais um vídeo para vocês e mais um vídeo nessa pegada de falar de personagens específicos da Copa do Mundo. Hoje falaremos de Michel Platini, um dos maiores jogadores da seleção francesa e que na maioria das vezes é esquecido em certos debates importantes sobre a história do futebol. Mas antes, segue a gente, @Stocks Sports Oficial vai estar passando aqui embaixo, me segue também, @Vedana_Ligui em todas as redes sociais. E nunca se esqueçam de se inscrever nesse canal, dar like nesse vídeo, compartilhar. Cara, vamos lá falar de Michel Platini, que nasceu no dia 21 de junho de 1955. Cara, eu vou ter que ler aqui, na cidade de Juif. Eu não sei como é que pronuncia, vai ficar como é escrito para vocês o nome na tela. É uma cidade pequena na França, tá? Vai ficar inclusive imagens passando aí para vocês. O início da carreira do Platini começou no Nancy-Lorraine, Nancy-Lorraine. Começa ali a sua trajetória profissional e em 1979 ele se transfere para uma das maiores equipes e mais tradicionais da França. Hoje já não é tão das maiores, que é o Saint-Étienne. Ele vai jogar no Saint-Étienne, como eu estava falando, na época era um clube, era uma potência do futebol francês. O Platini ele se consolida naquele momento ali, porque dali ele sai em 1982, inclusive ano de Copa do Mundo. Ele sai da França, ele sai do Saint-Étienne e vai jogar na Juventus, e aí na Itália ele vira uma lenda do futebol, Foram, cara, a Série A dos anos 80, era considerada a liga mais difícil do mundo, a liga italiana sempre foi uma liga respeitada durante muito tempo, um período muito grande, porque realmente o futebol italiano ele tem muito da questão física, e às vezes os jogadores mais... O próprio perfil do Platini não era de um jogador forte fisicamente, nem nada disso, mas ele tinha algo que, para mim, tem uma aparência até com o Pirlo, que é o quê? A elegância para jogar, a inteligência, que é o que, para mim, Platini, lógico que vendo, eu não vi esse cara jogar, obviamente, e ninguém que eu tenha um contato tenha visto o Platini jogar, porque na época não era tão comum se assistir o futebol europeu aqui no Brasil, não tinha esse costume de assistir, acho que as emissoras talvez nem passavam futebol europeu, eu não sei, não tenho certeza disso não. Então assim, não era comum, mas aí fazendo a pesquisa para trazer para vocês esse vídeo, eu fui ver os lances do Platini. Cara, o Platini jogava muita bola, é uma inteligência, assim, sabe, ele já recebia a bola e já sabendo o que fazer com ela. Hoje tem muitos jogadores que demandam um certo tempo para no primeiro domínio, para abrir o campo, eles precisam ter um tempo maior. O Platini, Zidane, Pirlo, cara, Cruyff, esses caras tinham uma facilidade absurda de ver o campo. E coloco o Messi nessa lista aí também, tá? Em 1983 e 1985, ele fez um feito histórico. Ele ganhou o Bola de Ouro em 3 anos consecutivos. 83, 84 e 85. E lógico que o Platini ele se destaca muito pelo trabalho dele na seleção francesa. O Platini não foi uma geração francesa que conquistou a Copa do Mundo, foi uma geração francesa que tinha uma certa qualidade, mas não foi suficiente para conquistar a Copa do Mundo naquele momento. A geração do Zidane lá em 98 que vai conquistar muito tempo depois. O Platini inclusive joga a Copa de 1982. Então, assim, não é uma geração francesa que conquistou o mundo, mais para frente isso acontece. Mas, cara, nada nega o que foi Platini, O que foi esse cara, jogava muita bola. Platini, se eu não estou enganado, eu vou até puxar aqui para vocês, para eu não falar besteira, mas eu acho que hoje o Michel Platini, ainda vivo, Ainda vivo com 71 anos. O Platini está aí ainda entre nós. E, cara, é muito bom a gente ver esses lances assim dos jogadores que são mais antigos, porque a gente tinha uma ideia, a gente só conhecia a lenda, o nome, a figura, E não o que esses caras fizeram. Mas eu fazendo esses vídeos, principalmente quando eu falo de jogadores mais antigos, de épocas diferentes, como eu falei do Maradona, do Pelé, do Cruyff, do Zidane, do Ronaldo, são, lógico que do Pelé para o Ronaldo são gerações muito diferentes. Então é legal ver esses lances, esses jogos, para ver como que era, Porque assim, o Platini e o Maradona, por exemplo, eles são contemporâneos no futebol, Eles jogaram ao mesmo tempo. Então, assim,
você vê que dentro do futebol nos anos 80 tinha muitas lendas, né? Platini, Maradona, o Falcão, né? O Rei de Roma, enfim, o Zico é dessa mesma época. Então, assim, a gente tem grandes jogadores nessa geração, né? E o Platini foi um deles. Ele não fez a sua consolidação como grande figura no futebol francês, foi no futebol italiano, mas, cara, independente do que foi, eu acho que talvez o Platini na França, eu não tenho essa certeza, tá? Mas eu acho que o Platini na França, ele talvez, ele é valorizado, mas não ao ponto que o Zidane chegou, por exemplo, muito por conta da Copa do Mundo. Para você ver como a Copa do Mundo, ela pesa muito, né? A gente vai ter vídeo aqui falando sobre o Zico, e o Zico também passou por isso. Ele é valorizado por uma parte é, da população brasileira que gosta de futebol, mas por outra parte fala, tá, o Zico jogava muito, mas não ganhou uma Copa. Então, assim, o Platini talvez tenha essa mesma discussão na França, tá, jogava muito, mas não ganhou uma Copa. Para você ver o peso que Copa do Mundo tem para consolidação da imagem de um atleta, né? Enfim, isso tudo são detalhes que eu teria que ir para a França para saber realmente como que é a visão dos franceses em relação a Michel Platini.